Pô, Kleber, mas tudo que meu cachorro quer, ele late, meu. Parece que não sabe se comunicar de outro jeito. Eu pensei que era, sei lá, meu, tivesse outras formas aí que, não sei. O que acontece com esses cachorros hoje em dia? Só late, tudo que quer late, não quer também late. Beleza? É isso, Kleber Adestrador, pai da Wendy. Vamos falar sobre as formas que o cachorro tem de se comunicar com você, com outras pessoas, com outros cães, com outros animais, com o mundo de modo geral. As formas que o cachorro tem de tentar se entender com você aí a respeito das coisas que ele quer ou das coisas que ele não quer. Bom, acho que é meio. Acho que a resposta mais óbvia, né? Como é que o cachorro se comunica? Muita gente vai responder através de latido, né? O cachorro tá tentando falar alguma coisa pra gente, vocalizando, uivando e por aí vai. Então, sim, latido, vocalização de modo geral, rosnado, são tentativas de se comunicar e elas têm influências diferentes em contextos diferentes. Uma dúvida muito comum que a galera me traz é assim: Ah, meu cachorro, quando a gente tá brincando de cabo de guerra, ele fica rosnando. Será que ele vai ficar agressivo? cara, isso não é agressividade, rosnado é comunicação. O que ele está dizendo? Cara, ele está dizendo nesse contexto do cabo de guerra, em que ele está com o cabo de guerra na boca, que ele está curtindo a brincadeira. Sim, alguns filhotes se precipitam, filhote faz cagada, filhote solta o cabo de guerra, morde a mão da pessoa, porque ele é agressivo, porque o tio Kleber falou que isso não tem a ver com agressividade, então o tio Kleber é um mentiroso, não sabe de nada, inocente? Óbvio que não. Se eu estou falando de um filhote ou de um adulto que quando o filhote não foi bem orientado na fase do controle de mordida, então esse cachorro aprendeu e desenvolveu a agressividade porque ele não foi bem orientado. Então, pensando em filhote, essa mordida decorrente do rosnado ou subsequente ao rosnado é uma mera tentativa de se comunicar. O cachorro tem uma tolerância, um filhote tem uma tolerância ao nível de estresse determinado, cada indivíduo é de um jeito, e ele vai testar comportamentos. E morder, tentar morder, são tentativas de comportamento, tentativa de dizer para você o que ele quer, o que ele não quer. Então você não tem que tratar um erro, uma mordida, alguma coisa pensando no filhote especificamente como um erro de comportamento, como uma possível propensão à agressividade. Você tem que tratar como o quê? Como um cachorro que está sendo orientado porque ele ainda é um filhote. E no caso de um adulto, então, né? No caso de um adulto é um erro. Não, no caso de um adulto, eu sinto te dizer, isso é um acerto. Sabe por quê? Porque foi isso que ele aprendeu ao longo da vida. Então, do ponto de vista dele, morder é o comportamento certo. Porque morder resolve o problema que ele tem. Não sei qual é o problema falando em se tratando de um cachorro adulto. No caso de um cachorro filhote que ele está aprendendo, no caso de um cachorro adulto, que ele aprendeu alguma coisa errada e isso trouxe uma consequência positiva para ele. O erro não está no cachorro, sinto dizer. O erro está em quem orientou, né? Provavelmente o tiozinho do treino da dominância, né? Que falou que você tinha que ser dominante e aí isso só funciona enquanto o cachorro é filhote. Uma vez que o cachorro descobrir que se ele te morder, ele é o dominante da casa, aí acabou a história de tentar ser dominante e o cachorro tem que tentar ser submisso. Então, voltando, rosnado, uivo, latidos, frequência e intensidade de latido são formas de se comunicar com você ou com outros estímulos. Por exemplo, tem cachorros que eu ouço latindo e falo, meu, esse cachorro, coitado, tá completamente desesperado. A pessoa jura por Deus, por todos os santos, em todas as crenças, todas as religiões, inventadas ou não inventadas ainda, que esse cachorro quer muito interagir. O cachorro tá claramente latindo super assustado, um latido esganecido, aquele latido bem fininho, né? Não aquele latido da irritabilidade, muito característico de Border Collie, né? O Border Collie, quando ele tá irritado, ele faz questão de te irritar também através do latido. Mas, enfim, voltando, né? Então, tem latidos que o cachorro tá tentando dizer que ele tá assustado, ele não tá a fim de interagir, a pessoa tá forçando a barra, né? A pessoa poderia simplesmente se afastar do estímulo, tentar conversar com esse cachorro, né? Chamar a atenção dele para si, né? Enquanto tutor, enquanto tutora, e direcionar a caminhada, a atenção dele para outra coisa. E aí eu acho importante também deixar claro a respeito de vocalizações de modo geral, que a vocalização é a primeira forma que o filhote tem de chamar a atenção para as demandas internas dele. Então não se trata do cachorro aprender a latir vendo outro cachorro, isso já está no DNA da espécie. O cachorro vai vocalizar para chamar a atenção da cadela e dos irmãos, que ele não tem condição de se locomover pelo mundo, então é a cadela que tem que achar o filhote, não é o filhote que tem que achar a cadela. Tem que ficou meio pesado, mas é uma simplificação dessa tentativa de se comunicar muito primária através da vocalização. E essa vocalização primária vai assumir outras formas, latido, uivo, frequência de latido de assustado, latido de frustração, latido de tentativa de interagir, latido de tentativa de obter atenção, vai assumir outras formas conforme o histórico de recompensas vai sendo construído para esse indivíduo. A outra forma mais provável aí e mais evidente de se comunicar com o mundo, com outros estímulos, com outros seres, é a linguagem corporal. E a linguagem corporal é bem interessante porque ela assume um leque de comportamentos dentro de 3 grandes grupos de possibilidades e a ciência ainda não conhece todos, né? Mas a gente já tem bastante clareza, assim, dos principais comportamentos, aqueles que deveriam acontecer ou pelo menos dos que acontecem com maior frequência. Só que mesmo a linguagem corporal, nos dias de hoje, nessa nossa sociedade muito doida, né? Uma sociedade, um grupo de pessoas
pessoas vivendo socialmente, muito doido, né, que acaba limitando grande parte das possibilidades que o cachorro tem de se comunicar com outros cães e até mesmo as possíveis experiências que poderiam estimular a amplitude desse leque de habilidades de linguagem corporal. Mas, grosso modo, existem 3 grandes grupos de comportamento, que são de afiliação, né, ou seja, a tentativa de criar e reforçar laços afetivos, o grupo do apaziguamento, da tentativa de evitar conflito ou do conflito em si, né, de mostrar a linguagem corporal agressiva para resolver um conflito quando não foi possível evitá-lo inicialmente, e o leque que permite que o cachorro mostre tentativas de interagir amigavelmente, através de lúdico, através de brincadeira, através da aproximação cautelosa, através da tentativa de apaziguar, abaixar um pouquinho os ânimos do outro indivíduo ou os próprios ânimos antes de se aproximar. Então esses 3 principais grupos aí, e se eu não me engano, agora eu sou meio ruim de memória das coisas, eu acho que são 34 ou 43 comportamentos registrados. Você vê que faz total sentido, né? 34 ou 43 do ponto de vista de fixação de memória. Gente do céu, pode ser 22, eu não tenho certeza, mas acho que são 34, tá? Mas enfim, independente do número, o que é importante você entender? Que a amplitude do leque de habilidades de comunicação através da linguagem corporal depende de algumas variáveis. Todo cachorro tem no seu DNA a possibilidade de desenvolver o leque mais completo possível de repertório de comunicação, mas as experiências e a genética, as experiências possíveis, né, e as experiências experimentadas de fato e a genética é que vão influenciar na principal via de comunicação. Então eu falo muito aqui no canal e falo mais pormenorizadamente, detalhadamente no curso Melhor Tutor do Mundo, que é o meu curso online, meu curso 100% online para você tutora que quer ser o melhor tutor possível para o seu cachorro e ter a melhor experiência de vida com ele pelos próximos anos e com os seus próximos cães. Meu curso tá aí, tá? Fica a dica. Eu trago muito mais detalhado a questão da tendência de personalidade, né? A tendência dos traços de personalidade. Cachorros com maior propensão ao comportamento combativo e com maior abertura social, esses aí tenderão à interação social para aumentar a própria segurança e quando ela não for possível, tenderão ao conflito. Cachorros mais antissociais, cachorros que evitam sim a interação social, tenderão mais ao leque de comportamentos que busca evitar a interação social e quando ela não for possível, invariavelmente esse cachorro vai desenvolver a reatividade, consequentemente, nesse caso, a agressividade. Então esses são os 2 óbvios, né? Latido e linguagem corporal. E aí precisa de muito estudo. Inclusive vou te mostrar um livro muito interessante, que eu acho legal você conhecer, que aliás se eu pegar uma colinha aqui e pausar o vídeo, eu vou descobrir quantos são os comportamentos. Talvez sejam 82, nem 34, nem 43, mas enfim. Vamos ver aqui se eu descubro rapidamente. Porque algumas informações simplesmente desaparecem, né? Uma coisa muito engraçada. Enfim, o livro é esse aqui, tá? Cachorros Falam, Entenda a Linguagem Corporal dos Cães, Sophie Collins. É um livro meio antigo, muito bom, difícil de achar, mas fica a dica aí. Caso você prefira aprender sobre linguagem corporal de cães com o livro, ao invés de aprender no curso do tio Kleber, só tô dizendo. Mas falei de algumas coisas que influenciam a linguagem corporal, só retomando, acho importante dizer também que essa abordagem da dominância e de punir comportamento, na verdade, ela também é um limitador das possibilidades de comportamento do cachorro, tá? Então, por exemplo, o que limita o comportamento? A guia tensa limita o que o cachorro consegue expressar com o corpo dele, né? E aí o cachorro tende a intensificar o quê? A vocalização, chorinho, resmungo, uivo, latido e tudo mais, porque o corpo está limitado, ele vai tentar outra via de comunicação. Mas a punição, né, o toquinho de guia, inviabiliza uma série de comportamentos e, mais ainda, coloca o cachorro em quadro de desamparo aprendido, em que tudo que ele tenta não é efetivo do ponto de vista de comunicação e ele nunca consegue colher as consequências satisfatórias para ele. Então o que acontece muitas vezes é que esse cachorro ele aceita tudo, mas ele não gosta de nada. É um cenário bem triste, na verdade, e o pessoal da dominância insiste, né, em castigar os cachorros, inviabilizando, castrando emocionalmente o cachorro. Não consigo entender. Mas voltando, então, cuidado com essa ideia de punição aí, que isso com certeza vai fazer mal. Quanto mal vai fazer, não dá pra ter ideia. Até porque se o cachorro tiver uma tendência à combatividade, a punição não vai ser funcional. Esse cachorro vai escalar a agressividade, aquilo que ele percebe como aversivo, com mais agressividade. E aí vai ficar meio difícil de manter a dominância, não é verdade? Porque esse cachorro é altamente combativo. Não dominante, altamente combativo. Estimulado pela possibilidade de conflito e pelo conflito em si. Mas voltando, não temos só essas duas, né? Inclusive, tem um vídeo aqui nos cards que eu vou deixar dentro do Clube de Membros explicando o desamparo aprendido. Um conteúdo bem interessante que se você não entende, não sabe do que é, eu arrisco dizer que você pode estar fazendo aí ou já até fez por ter estado mal orientado até esse momento. Então, vídeos exclusivos no Clube de Membros a partir de R$ 24,99 por mês. Você fica pelo tempo que você quiser. Tem vídeo
vídeos de conteúdo e vídeos de treino. Esse vídeo eu recomendo que você assista. Que inclusive ele foi feito, tanto o termo quanto o estudo foi cunhado a partir da observação e de experiências com cães em laboratório. Mas voltando, quais são outras formas mais comuns, corriqueiras, que os cães têm de se comunicar? E até pegando esse gancho do cachorro que está preso pela guia, a guia tensionada, tentou usar o corpo, não conseguiu produzir comportamento necessário e, portanto, não conseguiu as respostas necessárias, chorou, latiu, vocalizou, etc. Qual é a alternativa que esse cachorro tem? Muitas vezes é encontrar o poste, a árvore mais próxima, ir lá e levantar a pata e fazer xixi. Isso é efetivo para quê? Para tentar uma aproximação indireta, que seria um leque de comportamento responsável pela tentativa de interação, né? A aproximação cautelosa. Então o cachorro vai, faz um xixi ali, o outro cachorro tem a oportunidade de conhecer olfativamente esse outro cachorro, indo lá botar o focinho no xixi que acabou de acontecer. E ele, por sua vez, né, se o tutor tiver a malícia de liberar a guia para ele conseguir ir lá e fazer um xixi em cima, vai tentar deixar o recado social dele através do xixi também, em cima do xixi que esse cachorro acabou de fazer. E aí esse cachorro que fez xixi vai voltar ali e vai cheirar o xixi desse outro cachorro. Qual é a informação que eles estão transmitindo? A informação emocional do momento em que aconteceu o xixi. Então a doutora Carolina Rocha tem uma analogia muito interessante, que ela fala que são murais as árvores, os postes hidrantes são murais de post-its. Cada xixi está carregado de feromônios carregam informação sobre indivíduo, idade, sexo, estado emocional, intenção no ambiente, né? Então, por exemplo, o cachorro está com medo, ele tem uma intenção, que não é chamar todo mundo pro oba-oba, pra festa, é uma intenção de preservar ali a sua integridade física e emocional. A cadela no cio, ela tem outro tipo de intenção, e durante a fase do cio, as intenções da cadela vão assumir diferentes nuances. Então o xixi vai carregar todo esse tipo de informação, e através da exploração olfativa, que vai estimular mais ou estimular menos a curiosidade do cachorro, esse cachorro que está ali explorando olfativamente vai entender melhor o que os outros cachorros do mundo estão dizendo. Mural de post-it, cada um que põe o xixi tá pondo o post-it com um recadinho. Vem outro, bota o post-it em cima, vem outro, bota o post-it em cima. E assim eles vão se comunicando indiretamente através da urina, tá? A urina e fezes, mas principalmente a urina. Outra forma também que os cães têm de se comunicar com o mundo é através do contato visual. E aí que volta novamente a questão da punição, né? Do histórico de punição. Cara, quanto mais o cachorro é punido ou se percebe punido direto ou indiretamente, e mais ainda, se ele tentou se comunicar visualmente, pedindo atenção, olhando para você, olhando para o recurso que ele queria, olhando para você, olhando para o recurso que ele não queria, você precisa entender de linguagem corporal, senão você vai achar que ele só quer aquilo que ele está olhando, quando na verdade ele está te dizendo que aquilo que ele está vendo está causando medo e insegurança e ele gostaria de se afastar. Então, quanto mais as consequências não são boas para ele por ter tentado fazer contato visual com você e com o estímulo, mais o repertório de contato visual é eliminado, vai tendendo à extinção. E existe até uma terminologia no mundo do treino positivo que se chama People Oriented, que é People Oriented, o cachorro que faz muito essa busca pelo referencial humano, busca muito contato visual, busca muito a aproximação com o ser humano quando ele está em cenário de estresse, quando ele está inseguro, quando ele está em dúvida em relação àquele que o outro estímulo está dizendo, seja um cachorro, seja uma pessoa, né? E aí o ser humano, se não entende essa linguagem corporal, esse pedido de proteção, esse pedido de se afastar muitas vezes, vai lá e fala, não, ele gosta sim. Pega, leva no colo, deixa o cachorro preso na guia que está tentando se afastar, o outro, esse daqui estava com medo, acaba se aproximando, traz uma consequência ruim para esse cachorro aqui. Esse cachorro simplesmente entende que não adianta eu olhar para as pessoas e olhar e tentar me comunicar com outras pessoas, com outros estímulos, porque não é efetivo. Então o contato visual, que é uma forma super interessante e necessária de comunicação, também deveria ser efetiva, acaba sendo a que primeiro morre, porque é a que menos é entendida, porque, novamente, como eu falei, contato visual depende do entendimento do contexto da linguagem corporal. Nossa, Kleber, que difícil. Cara, cachorro, bicho, mamífero que tem uma capacidade emocional e cognitiva muito ampla. Não é pra ser fácil, você quer que seja fácil, um cacto. Inclusive eu deixei morrer um cacto aqui, caso esses dias, uma suculenta. Tive a competência de deixar morrer a suculenta. Enfim, coloquei água demais, aparentemente. Então você vê que mesmo criar uma suculenta é difícil para algumas pessoas, né? A suculenta, que capacidade que ela tem, cognitiva e emocional, até onde a ciência sabe, nenhuma, né? O cachorro não deveria ser mais fácil, né? Então, cara, não tem pra onde correr, tem que estudar, tem que ter uma fonte confiável de estudo. E eu sei que você deve estar falando isso aí na tua cabeça, já tem uma objeção, né? Já tem uma barreira. Ah, tá falando isso que ele quer vender o curso. Não é porque eu quero vender o curso, quero vender o curso porque meu curso é muito bom e vai te ajudar. Basicamente é por isso. O método em si já é mais
que é comprovado como efetivo, já ajudou mais de uma centena de pessoas, de gente que não sabia nada de cachorro, que inclusive foi o primeiro cachorro e às vezes até o primeiro Border Collie. Então a dúvida não tá no meu curso, no método do meu curso, tá na tua cabeça. Sinto te dizer isso, mas a dúvida tá aí. É você que tá criando objeção para não fazer algo que você sabe que precisa fazer. E uma das objeções é, não sei se funciona, a outra é, acho muito difícil. Difícil porque você tá pegando uma coisa que é só para te trazer essa curiosidade, esse interesse, já tá colocando barreira aí. Então o que deveria acontecer com esse vídeo, inclusive, é você entender que nossa, é difícil porque tem muito mais coisas que eu ainda não sei, mas só é difícil porque eu ainda não sei. A partir do momento que eu souber, eu vou saber fazer e vai ser mais fácil. Só é difícil para quem não sabe, para quem sabe é super simples. Então, fica o convite aí para você fazer parte do melhor tutor do mundo. Não sei se tá valendo a condição especial que tava valendo, eu não sei mais que dia que esse vídeo vai pro ar, enfim, mas dá uma olhada no link na descrição aí. E se você tá começando, chegou aqui e tem um filhote, o filhote é o que tem maior possibilidade de mostrar comportamento. Então, se começar com o pé direito, tem um link aí na descrição, no primeiro comentário fixado, para você entrar pro curso Educação Ideal de Filhotes. Ele é um fragmento, uma parte do curso Melhor Tutor do Mundo. Começa por aí, tem um valor bem mais acessível. São 67 aulas gravadas disponíveis para você assistir todas. Se quiser maratonar, fica à vontade aí. Tem zero de problema de mostrar conhecimento, de abrir tudo que eu sei, o quanto eu posso mostrar dentro de cada curso. Fica à vontade, você entra aí, assiste o quanto você conseguir assistir de uma vez. Você tem 7 dias de garantia. Obviamente que em 7 dias você não vai ter grandes resultados, você vai aprender. E a partir do teu aprendizado você vai começar a modificar os teus comportamentos. Então você tem um filhote aí, um cachorro que está na fase dos até os 5 meses. Você está no momento propício para oferecer o melhor possível para o teu cachorro e entendê-lo da melhor maneira possível e ajudá-lo a desenvolver o maior leque possível de comportamentos, tanto com você quanto com outros cães, quanto com outras pessoas ou outros bichos que façam parte da tua vida social aí. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar o quê? Sobre latidos excessivos. Esse tema é bastante pedido, né? Eu vou te explicar a ideia aí a questão dos latidos, por que eles são excessivos, quando eles são excessivos, o que você tem que fazer para resolver o problema de latido. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos. E, cara, é isso. A gente se vê no próximo vídeo.